E a gente abre aqui a nossa primeira entrevista do dia falando de um tema muito importante que diz respeito, né, à questão do trânsito, gente. A gente já sabe que são várias contas, né? Início do ano tem disso. Então, é seguro de carro, é IPVA, muitas vezes ocorre, né, a questão de multas, né? Como é que a gente pode fazer para equilibrar essa situação, para resolver essas questões, né? Sobre esse assunto, então, eu vou receber aqui o José Roberto, ele que é especialista em trânsito. Tudo bem, José Roberto? Bom dia. Bom dia. Bem-vindo, tudo jóia? Obrigado pelo convite. Obrigada, você que já esteve aqui sempre trazendo aí bastante repercussão, muita gente do público, né, querendo entender um pouquinho mais, porque todo mundo tem dúvida em relação ao trânsito, né? Já não basta aí os impostos e tudo mais, outros embutidos que a gente tem que começar o ano assim de olho nessas contas. Na verdade, todo mundo usa todo dia o trânsito, né? Todo mundo tem muita curiosidade, muitas coisas que acontecem e as pessoas ainda não sabem, né? Outra coisa também, que estão no período de férias, né? Que as pessoas viajam muito para o mundo inteiro. Olha, tem a carteira internacional, esse aqui existe, é a PID que fala, permissão para dirigir no exterior. Então, você é um modelo que às vezes as pessoas não sabem, você pode adquirir isso aí no Detran. A taxinha é quase R$300, mas você tira a PID para viajar para o mundo inteiro aí. Sabe? Exatamente, isso daqui é muito válido, eu já tirei, já utilizei e até eu queria saber o tempo, né? É um ano? Não, aí boa pergunta. A PID vale de acordo com a sua CNH. Se é 2023, a PID vai funcionar até 2023, de acordo com a sua CNH. Ah, ótimo você falar sobre isso, porque assim, apesar de nós, assim, viajarmos e tudo mais, muita gente não fica atenta à questão de utilizar, né, quem vai locar carro e tudo mais, então de ter aí a permissão, então é importante fazer a carteira internacional, pega a sua carteira e aí você vai ao Detran e também faz esse mesmo processo, vale então até a sua carteira aí vencer vale também, em 180 países. Agora, me fala uma coisa, José, em relação à questão de ampliação, né? Porque muitas notícias vêm relacionadas a isso. O Jair Bolsonaro também já colocou digamos assim, algumas orientações do que pode vir a ser feito. E, por exemplo, em relação a questão primeiro da pontuação, né? Há uma grande discussão em relação aos 21 Sim, pontos, 20. Aos 20 pontos, a cassação e tudo mais, de ampliar, né, um pouco isso. Como é que você vê essa questão? Na verdade, são 20 pontos, né? Quando abre um processo administrativo, você atinge 20 pontos. Na minha opinião, é muito pouco. Porém, tem aquelas multas que são triplicadas, que são 7 pontos multiplicados por 3. Um exemplo é o capacete. Se você se for pego sem capacete, sem viseira, a mesma coisa. São 20 pontos, já suspende o cara por 8 meses. Então, essas coisas eu acho muito pouco, a punição é muito rápida. Mas, porém, as pessoas têm direito à ampla defesa. Quando você recebe uma notificação em casa suspendendo sua carteira, não significa que está suspenso. Muitas pessoas já ficam tremendo, nossa, não pode dirigir mais, nada disso. Você tem direito à ampla defesa, tem primeira, segunda e terceira instância para você se recorrer. Então não se apavore, fica tranquilo que enquanto houver defesa, não há cassação, não há suspensão. Porque tem também que suspensão é uma coisa e cassação é outra coisa. Quando chega a carta, né, chegam vários modelos, assim, tem essa notificação. Isso. Quando já há o pedido para que você entregue a sua carta, isso seria a cassação? Suspensão. A suspensão, ela vai de 6 a 2 anos suspenso. Porém, a cassação é mais cruel. Você fica 2 anos sem dirigir e volta para a escola tudo de novo, faz tudo de novo. Porém, quando você... Primeiro passo, a suspensão. Se você receber a notificação que você atingiu 20 pontos, o Detran manda a notificação para você se defender. Ali chama-se a primeira instância. Depois de 2 meses, 3 meses, vem o JARI. Você recorrer ao JARI. Depois uns 2, 3 meses também. Depois é o Supremo Tribunal Federal das Multas, é o CETRAN. Ali que é ou absolvido ou condenado. Depois daquilo que você entrega o seu CNH para cumprir suspensão. Porém, se você tiver cumprindo suspensão e você for pego dirigindo ou você levar multa nesse período, aí que se torna cassação. Ah, entendi. Então, quando você recebeu essa cartinha, essa notificação e tudo mais, então
não pode ser pego dirigindo, porque aí senão corre o risco de ser caçado mesmo. E tem a alcoolemia também, que é 1 ano direto, né? São 12 meses que você pega embriagado no trânsito. E agora sim, a questão também de aumentar esse prazo, né? Não de 5 em 5 anos de renovação, aumentar o prazo para 10 anos. Também seria algo mais válido? Olha, o CONTRAN em Brasília, que dirige o nosso Código de Trânsito brasileiro, ainda está em estudo, ainda mais nada, só curiosidade. Só por enquanto, só conversa, mas ainda está no mesmo patamar ainda. Mas seria interessante, né? Porque ou você acha um prazo também hoje muito restrito, né? Ou de 5 anos. O passaporte antigamente era 5 anos, mudou para 10 agora são 10. Quer dizer, eu acho 5 anos muito pouco. Muito pouco. Às vezes a pessoa fica fora do país e fica sem ler, sem documento, porque não voltou para o Brasil e está vencido a CNH. E aí tem que fazer tudo de novo. Então, seria, assim, justificável e até bacana atualmente aumentar esse prazo de 5 para 10. Para 10 anos. Outra coisa interessante também é a questão daquelas placas, aquelas placas do Mercosul. Vocês ficam sabendo da placa Mercosul? Sim. O único estado ainda que está com a placa do Mercosul é o Rio de Janeiro. Por enquanto, o Rio de Janeiro. Cancelou, voltou. Cancelou e voltou. Por enquanto, tá na corda bamba ainda aquela placa do Mercosul. O que você acharia viável, assim como a União Europeia, né? Tem aquelas, digamos, padronização, né? Aqui seria também interessante entre os países do Mercosul, América Latina. Super interessante, super atrativo. Vai melhorar para todo mundo. Você está no Brasil, você está no Paraguai, com a sua placa Mercosul, como outros países têm. Maravilhoso isso. Mas, como sempre, no Brasil, sempre é por último lugar que acontece isso, né? Devia ser um pouco mais rápido isso. Só o estado do Rio de Janeiro que dá para placa azul. Nossa, tem que entrar numa esfera aí para todos, né? Todas as esferas dos governos estaduais e aí fazer uma padronização, Exato. O IPVA, por exemplo, se eu estava comentando sobre o IPVA, em São Paulo 4%, Curitiba 2%, e Porto Velho é 1% do valor do veículo. Quer dizer, não tem um padrão certo. Você vê que muitas locadoras de carro em São Paulo, muitas locadoras de placa de Curitiba, porque o IPVA lá abre uma filial em Curitiba e coloca o carro lá porque é 2% do IPVA. Exatamente. Aí dá margem, né, para que se faça essas artimanhas, digamos assim. Agora, José, em relação, por exemplo, tem uma pessoa que tem a carteira habilitação internacional, por exemplo, da Europa, Estados Unidos, e está aqui no Brasil, ela pode dirigir? Não? Aí qual seria? Porque a gente, quando sai, a gente precisa dessa carteira internacional. E das pessoas que vêm para cá e moram aqui agora, né, mas são estrangeiros? Normalmente também eles têm a carteira internacional também. Outros países também têm a carteira internacional. Porém, por exemplo, o pessoal que está no Mercosul, aqui do país vizinho, pode ficar aqui e dirigir a carteira com 3 meses, a carteira deles também. Mas os países europeus, os países asiáticos, eles têm a carteira internacional como nós temos a nossa. Porém, tem umas pessoas, brasileiros, que moram no estrangeiro e vêm para o Brasil, mas não tem a nossa carteira. Tem essa aqui. Olha, não pode. Quando você é brasileiro, você tem que ter a nossa CNH. Não adianta usar a CNH da Itália, da França. Não adianta com isso. Tem um cliente lá que começou a falar, foi parado pela polícia, e começou a falar em inglês e tal. Falei, você é brasileiro? Porque a sua carta é brasileira. Você não me enganou ninguém, não consegui enganar, então, tem que levar a carta brasileira e a internacional, né? Para evitar qualquer situação diferente, adversa, né? Exatamente. E aí você acha que, por exemplo, agora, né, em estudo hoje, essa questão até que a gente colocou, né, em relação a ampliar essa questão da pontuação, a ficar um pouquinho mais flexível, né, para não gerar essas margens aí, por exemplo, você falou da situação do Paraná, é importante ter essa legislação única, né? Você acha que o Brasil caminha para isso? Olha, é porque tem aquela guerra fiscal, né? O cada estado é guerra fiscal. Eu queria que seja um padrão, um padrão seria super mais legal, por quê? Porque ninguém corria para outro estado, né? Ninguém corria para Paraná, Porto Velho, para o Rio de Janeiro. Só para ter ideia, quando o carro no Rio de Janeiro, o carro é colocado a gás, lá o IPVA é metade do preço no Rio de Janeiro, com o veículo é colocado a gás metano. Entendi. É incrível. Eu acho assim, que as pessoas têm duas penalidades. Você paga a multa, que é caríssima, e ainda você é penalizado na CNH.
São duas punições, não são uma, são duas. Além de ser a sua CNH e o valor da multa, né? Tem duas punições aí. Agora sim, tem um pouquinho dessa margem, por exemplo, a questão de velocidade, né? Até quanto, por exemplo, vamos supor, o radar é de 50, existe essa margem, né? Se passar um pouquinho 20% mais... Tem 20% a mais e 50% a mais. A 20% é 5 pontos da CNH. E a 50% acima do limite são 21 pontos, um certo gravíssimo, já suspende sua carta. Mas, por exemplo, se o carro passar 51, 52, às vezes não pega ou não? Pega tudo. Pega tudo. Acima, por exemplo, se é 50, 51 já porque já os é radares são multado. aquele radar que fotografa, né? Porém, é isso que eu sempre falo para as pessoas. O brasileiro tem essa mania de aceitar tudo. Poxa vida, às vezes nem é o cara que estava lá. Sabe, tem muitas pessoas que as pessoas fazem, eu acho, uma maldade pura. Coloca esse fita isolante no carro, coloca fita isolante para escapar do rodízio, coitada, outra pessoa que é multada. E às vezes a pessoa tem preguiça, melhor pagar. Não, faz recurso, tira foto da placa e faz recurso, poxa. As pessoas ainda se utilizam pouco do recurso, acaba pagando para não ter dor de cabeça. Mas olha, está totalmente errado. Você pode fazer um recurso, tá no papel de pão, pode fazer um recurso. Tá certo. E também, né, em relação às pessoas, é o que você falou, a ser mais assim, pujante realmente, né, não aceitar, porque às vezes, a maioria das vezes, tem alguns casos onde a pessoa não tem culpa nenhuma. E aí ela acaba sendo punida por essa questão. Agora estão querendo colocar também aqueles radares bem mais altos, né, como tem na Europa, alguns outros lugares, e para pegar realmente as pessoas que dirigem fazendo uso do celular, né? Então, essa questão tem que ficar atenta. O celular, só para o pessoal ter ideia, mata mais do que o bêbado no trânsito de São Paulo. O celular mata mais que o bêbado. Só para você ter ideia. O celular é perigosíssimo. As pessoas nem têm noção quanto o celular faz vida fatal em São Paulo. E também eu acho assim, sabe, a multa em São Paulo, ela deu muito valor alto. Você não tem ideia, ninguém sabe, mas tem multa até 18 mil reais. Tem multa até 18 mil reais, 5 mil reais. É um absurdo, realmente, né? Olha aqui, Renata, como sempre, acompanhando o programa, bom demais. Eu estou aqui na curiosidade para saber a história das nomenclaturas aí em relação à gastronomia. Pode deixar, daqui a pouquinho tem esse assunto para você, Cláudio. Realmente é importante a gente ficar de olho, ligado e recorrer quando estiver a nosso favor, né, Com José? certeza. Deixa o contato para quem nos acompanha. No Instagram especialista trânsito, @especialista trânsito, já me acha lá. E o WhatsApp, todo mundo me acha aí, 011 962 13 4000. Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Exatamente. Continue aqui com a gente, viu, José, para acompanharmos aí nossos artistas convidados do dia.